Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, passando aqui para mais um momento Palavra de Luz. E hoje o nosso estudo panorâmico está em João, capítulo 6, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 15. Você pode estar lendo aí na sua Bíblia. A Bíblia nos fala que Jesus foi com seus discípulos a Tiberíades, ao mar Tiberíades, atravessando Tiberíades. Ele foi com seus discípulos para um monte, ficar em particular com eles. Mas passado-se algum tempo, Jesus levantou os olhos e viu que não estava mais sozinho, só com os discípulos, mas vinham outras pessoas até ele, até mesmo porque a fama de Jesus estava correndo. Muitas pessoas eram curadas, muitas pessoas sem esperança tiveram esperança através de Jesus. Então pessoas iam atrás de Jesus até mesmo por causa de milagres, de uma solução para a sua vida. E a Bíblia diz que veio uma grande multidão e ficou ali ouvindo o que Jesus estava ensinando. O tempo foi passando, foi ficando tarde, e um dos discípulos falou para Jesus: Jesus, despede esse povo, pois já está ficando tarde, e eles, para que eles possam buscar agasalho, para que eles possam e se alimentar, já está tarde. E Jesus perguntou se alguém tinha alguma coisa de comer. E um dos discípulos, eles foram ver ali, os discípulos foram ver o que tinha. E tinha um rapaz no meio daquela multidão toda que tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E Jesus, ele pega então aqueles 5 pães e 2 peixinhos, lembrando antes que André falou: mas Senhor, o que é isso? 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão. Então André, assim como os outros discípulos, não estavam acreditando que poderia. Como que poderia 5 pães de cevada e 2 peixinhos alimentar uma multidão? E isso traz uma lição para nós, que é, muitas das vezes, aquilo que nós temos parece que é pouco. Mas quando nós colocamos na mão de Jesus, quando nós cremos nele, o Senhor ele multiplica aquilo. E foi exatamente isso que Jesus fez. Jesus falou para os discípulos: coloque todos sentados. E isso fala de ordem. Todos ficaram sentados, de grupo em grupo, e pegaram então, Jesus pegou aqueles 5 pães e 2 peixinhos. Na mão daquele rapaz era 5 pães e 2 peixinhos. Na mão dos discípulos era 5 pães e 2 peixinhos. Mas na mão de Jesus, aqueles 5 pães e 2 peixinhos se multiplicaram. Jesus levantou aqueles pães, aqueles peixes, e deu graça e falou para os discípulos alimentarem a multidão. E aqueles discípulos se fizeram. E quanto mais eles pegavam aqueles pedaços de pão, pedaços de peixe, ia se multiplicando. E no final a Bíblia diz que ainda ficaram 12 cestos. Sobraram 12 cestos. Lembrando que eram 12 discípulos. Isso quer dizer que Jesus não despede ninguém de mãos vazias. Os discípulos estavam servindo, mas eles também precisavam se alimentar. E eu aprendo aqui que quando você faz para o reino de Deus, o reino de Deus te retribui. Não porque ele tem obrigação, mas pela graça de Deus, quem se doa, quem faz alguma coisa para Deus, Deus retribui. Então que nós possamos estar meditando aqui nessa palavra, nesse estudo. Você pode estar lendo aí na tua Bíblia, João capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 15. E fica aqui o nosso estudo. Deus te abençoe. E lembre-se, por mais que você tenha algo que nos teus olhos sejam poucos nas suas mãos, mas coloca na mão de Jesus, entrega na mão dele, pois ele vai fazer multiplicar. O teu projeto que você acha que é pequeno, coloca na mão dele, porque ele vai fazer tornar grande. Tudo para a glória dele. Amém? Aqui na paz. E esse foi mais um momento. Palavra de luz. Até o nosso próximo estudo, se assim Deus nos permitir. Fique na paz.